Hoje é 23 de abril e estamos realizando mais uma live do LEAD Ceará. O LEAD é uma plataforma global presidida pelo ex-ministro Luiz Fernando Furlan. Essas lives usualmente são exclusivas para nossos filiados, mas nessa edição realizamos de forma ampliada, entendendo que esse conteúdo é de extrema relevância para o Brasil e para toda a sociedade. Além disso, contamos com a importante audiência da imprensa local e nacional. Informar a todos que esse conteúdo será disponibilizado na sequência nas redes sociais do LEAD Ceará. Hoje estamos reunindo 3 convidados de elevada expressão que julgamos serem determinantes para o curso responsável da nossa história no momento presente e para os reflexos que serão percebidos no futuro. Então, inicialmente, quero agradecer às honrosas presenças do senador Tasso Gereissati, do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, e do presidente do INSPER, Marcos Lisboa, que debaterão conosco sobre os desafios da economia brasileira face à Covid-19. Estão compondo esta bancada de debates Beto Studart, presidente da BSPA e vice-presidente da CNI, Deusmar Queiroz, presidente do Conselho das Farmácias Pague Menos e conselheiro da Abrafarma, Lauro Fiuza Júnior, presidente do Conselho do Grupo Servitec, Edson Queiroz Neto, chanceler da Unifor e conselheiro do Grupo Edson Queiroz, Danísio Barbosa, CFO do Grupo Três Corações e Mauro Costa, diretor da D2M Comunicação, todos membros do LEAD Ceará. Para todos que estão nos assistindo, peço que direcione as perguntas no chat, especificando para quem é a pergunta e se identificando com nome e empresa. A dinâmica de hoje será a seguinte: nós vamos ouvir inicialmente a exposição de cada um dos convidados, cada um deles com 10 minutos, e na sequência os debatedores formularão suas perguntas e também faremos as perguntas dos convidados e da imprensa. Estamos aqui com o senador Tasso Gereissati, também empresário. Primeiramente, muito obrigada pelo aceite ao convite, senador. Diante de um momento sem precedentes na história e muito desafiador, quero registrar que o senador Tasso Gereissati já enfrentou várias crises em sua trajetória. Quando governador, recebeu um estado endividado e insolvente, com alta mortalidade infantil, e ainda assim construiu e executou um modelo fiscal exemplar para o Ceará, que até hoje se perpetua. Como parlamentar, tem empunhado bandeiras estruturantes para o país. É autor do projeto de lei e relator do novo marco legal para o saneamento básico, no qual tem empreendido enorme esforço. Exerce uma liderança decisiva e absolutamente comprometida com o povo brasileiro e que será crucial nesse momento para que não percamos as conquistas que alcançamos com a reforma da Previdência, do qual o senador foi o relator. Como eu disse, hoje o desafio é muito maior e, lamentavelmente, estamos contabilizando vidas perdidas todos os dias. A saúde e a própria educação, 2 pilares essenciais ao cidadão, já não são compatíveis com a densidade demográfica e as necessidades do povo brasileiro há muito tempo. De outro lado, temos uma dramática parcela de trabalhadores que vivem do dia após dia, além dos miseráveis, que somados dão a conta da desigualdade social histórica. O Brasil é o país das potencialidades, mas é difícil decolar. Os últimos anos foram desastrosos e o ministro Paulo Guedes declarou recentemente que estávamos indo bem, mas ninguém esperava se deparar com esse inimigo. O fato é que, diante de um motivo alheio à vontade de todos, temos uma conta a pagar. E a sociedade, como provedora desta conta, através dos impostos que paga, quer pagar uma conta justa, que atenda a população brasileira vítima do vírus e que atenda a população brasileira vítima da fome. Mas não queremos, de nenhuma forma, agravar nossa desigualdade social. Não queremos, de nenhuma forma, deixar esta dívida para as futuras gerações. E precisamos fiscalizar e cobrar para que nossos governantes não desperdicem energia e principalmente recursos, remetendo a uma destruição sem precedentes do já tão fragilizado povo brasileiro. Senador, pedimos ao senhor, que tem sua trajetória, seja no executivo ou no legislativo, permanentemente permeada pela defesa aos menos favorecidos, sem esquecermos que sempre foi conhecido no Brasil como um dos grandes defensores do equilíbrio fiscal, que nos responda como conciliar com equilíbrio e transparência os desafios da economia brasileira. E pedimos também a todos os parlamentares que sejam garantidores da sobriedade no trato do dinheiro público, para que não findemos num país arrasado nos campos social e econômico. Com a palavra, senador. Muito obrigado, Emília, muito obrigado pelas gentis palavras, generosas. Boa tarde a todos aí, amigos que estão presentes, o
Mansueto, eu não estou vendo aqui no meu Marco Lisboa, está aí também? Não estou vendo o Marco Lisboa aí. Aqui sim, senador, tudo bem? O Marco e o Mansueto estão aqui. Bom dia a todos. Emílio, é o seguinte, eu vou começar falando um pouco da tendência política, porque você tem aí com você o Marco Lisboa, um dos, sem dúvida, mais brilhantes economistas e analistas da situação atual. Você tem o nosso Mansueto, que é o pilar, eu diria que é o grande pilar da equipe econômica hoje, eu não tenho a menor dúvida disso, pilar de experiência, de conhecimento e pilar da sustentação fiscal no nosso país. Cearense como a gente, às vezes ele fala com sotaque meio carioca, mas é para enganar as namoradas. Politicamente, eu vou falar um pouco do ambiente no Congresso. O ambiente no Congresso, em geral, é bastante positivo, de uma maneira geral, evidentemente que com alguns senões aqui e acolá. Nós temos conseguido ter votações importantes, apesar da crise, votações remotas, discussões remotas, que é uma novidade para a gente, uma coisa muito nova, no Senado, principalmente, onde eu milito, fazer acordos com 81 senadores de diferentes regiões, diferentes tendências, diferentes pensamentos através de vídeo não é fácil, mas nós temos conseguido fazer andar tudo aquilo que tem dependido exclusivamente do Congresso. Existe também, o que é formidável, a meu ver, uma união muito grande de todas as tendências contra o vírus, vamos dizer assim. Se você observar, nós temos um outro fato raro no Senado, que são votações praticamente unânimes ou por maioria super absoluta. Temos tido grandes embates nas votações, o que significa o consenso que nós temos da importância e da gravidade da pandemia que nós estamos vivendo. Por outro lado, posso dizer também que há um consenso ao redor da obediência aos comandos das organizações mundiais de saúde, do Ministério da Saúde, do antigo ministro Mandetta, que dava as diretrizes e refletia os comandos da Organização Mundial de Saúde. Assim, como não vejo nenhum tipo de reação a esse grande sacrifício que nós estamos fazendo, que é o do distanciamento social, que traz enormes consequências econômicas e sociais para a nossa sociedade. Talvez aqui e ali, à medida que a gente ouve essa sensação de que questão fiscal, e todos que conhecem a minha história sabem o cuidado e o zelo que tive sempre pela questão fiscal, e como houve essa consciência de que no momento não é de preocupação com a questão fiscal, e sim com as vidas, com a pandemia, é o nosso inimigo, e é preciso usar de todos os recursos necessários para combater o vírus, comece a haver um certo esquecimento de que esse gasto, quase todos necessários, e começam a aparecer alguns exageradamente benevolentes, é uma conta que nós vamos ter que pagar um dia. Provavelmente já começaremos a pagar essa conta no ano que vem. De novo, todos nós, políticos, empresários, população brasileira, e
principalmente a parte mais vulnerável da nossa população, especialmente aqui no nosso estado, que tem uma desigualdade tão grande e tão forte. Nós começamos agora a discutir também o consenso, que é a necessidade de uma ajuda forte aos estados. Eu estou olhando aqui para o Marcos Lisboa, como é que fica a cara dele, como eu falo isso, mas eu sei que ele também concorda com isso. Nós precisamos fazer um ajuste forte, uma ajuda forte do Tesouro da União com os estados, que provavelmente, dentro de poucos dias, alguns já não terão condições de pagar aquilo que é básico, que é necessário para a sustentação dos seus serviços públicos. Isso precisa ser urgente, isso precisa ser rápido, mas existem aí alguns exageros. E esses exageros, infelizmente, também fogem um pouco desse clima geral que eu falei de consenso, de tentativa de união, de desconsiderar os pensamentos ideológicos, as diferenças partidárias, e esses exageros de alguns senões que começam a aparecer desnecessários. Uma briga desnecessária entre o presidente da Câmara e o ministro da Fazenda, entre o presidente, entre o ministro da Fazenda e o presidente da República e os governadores, o que causa um desarranjo e uma falta de coordenação absolutamente prejudicial para o clima que nós estamos vivendo. E temos também, ao fim de tudo, um presidente da República que está confundindo os sinais desde a questão propriamente sanitária, ao distanciamento social, que é absolutamente recomendável hoje, até os sinais em relação à própria democracia brasileira, já que no último domingo, por exemplo, criou um clima de mal-estar e desviou o foco da grande questão, que é o vírus, para uma questão política e mais do que uma questão política, até uma questão institucional. Isso é extremamente desagradável, mas no momento seguinte, dentro do próprio Congresso, acredito, fazendo justiça ao próprio ministro da Fazenda, houve uma tentativa de harmonizar esses atritos, esses ruídos, e hoje existe esse esforço. Enfim, coloco que o clima, então, geral, hoje no Congresso Nacional, é um clima positivo, de boa vontade. E nós vamos e temos que observar, e essa é a postura, eu diria, de 90% do Senado, as orientações que serão dadas, primeiramente, do Ministério da Saúde e das organizações mundiais de saúde, com base técnica, base científica, e não fugir em nenhum milímetro a essa orientação. Acho que é isso que eu poderia resumir, ficando à disposição de todos aí e ouvir aí os nossos outros convidados. Ok. Obrigada, senador. Vamos, então, aqui receber com grande orgulho para todo o Ceará o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, economista dos mais renomados, com doutorado no MIT, importante carreira no IPEA, já tendo sido coordenador-geral da Política Monetária e Financeira, da Política Monetária e Financeira
na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, também tendo assessorado o senador Tasso Gereissati e desde 2018 na direção do Tesouro Nacional do Governo do Brasil. Mansueto é homem público dos mais respeitados e um alto executivo do governo federal, que merece nosso reconhecimento por sua postura absolutamente técnica, apartidária e responsável com o nosso país. Secretário, além de agradecer a sua participação, gostaríamos que fizesse uma análise sobre o desafio de hoje e do amanhã, sobre a dimensão da responsabilidade econômica do governo brasileiro, sobre a forma com a qual esses recursos do orçamento emergencial e do Plano Mansueto devem ser liberados com a máxima transparência e chegando em quem realmente precisa chegar, seja nas ações emergenciais dos estados e municípios, no cidadão, no trabalhador, mas também no pequeno empresário, onde muitas vezes a burocracia não permite seu alcance. E nos diga também sobre se é razoável, num cenário onde todos terão que fazer sacrifícios e onde, mesmo reconhecendo o valor do serviço público brasileiro, temos uma estrutura superdimensionada em algumas áreas e não conseguimos conceber que, numa guerra como a que nós estamos vivendo, alguns setores sejam poupados. Secretário, a palavra é sua. Antes de tudo, Emília, obrigado pelo convite. Quero, no seu nome, agradecer o convite e estar na presença aqui, enfim, dessa live com o senador Tasso Gereissati, com quem eu cumprimento, tenho um profundo respeito pelo senador Tasso, conheço há muito tempo, já trabalhei com ele, e meu amigo Marco Lisboa também, enfim, que é um prazer sempre estar discutindo aqui, em qualquer momento, com o Marcos. Fazendo só uma correção, eu não tenho doutorado, eu fiz todos os créditos de doutorado, fiz a pré-defesa da tese, mas nunca defendi a tese. Então, sou aquela pessoa que fez todos os créditos, mas não defendeu a tese. Dito isso, vamos passar para o que interessa. Primeiro, sejamos muito claros, nós estamos num momento muito difícil. Nós estamos num momento muito difícil, não é só o Brasil, é o mundo todo, que a gente foi pego por uma crise da saúde que se espalhou para a economia. E a gente está hoje, enfim, com uma parcela relevante de todo o sistema produtivo brasileiro parado. Isso tem um custo muito alto. É um custo necessário, sim, porque o mais importante nesse momento são as vidas das pessoas. E, dito isso, vamos também deixar muito claro, numa crise como essa, o nosso objetivo principal, em primeiro lugar, é garantir recursos para a saúde. Não pode faltar recursos para a saúde, independentemente da situação fiscal de qualquer estado ou município no Brasil. Segundo, o governo tem sim que colocar programas para proteger aquelas pessoas em situação mais vulnerável, aquelas pessoas que dependem de programas públicos ou pessoas que estavam na informalidade. Então, o governo tem de fato que ajudar as pessoas que perderam fonte de renda a sobreviver, a ter fonte de renda nesse momento tão difícil. E terceiro, vários países, e o Brasil não é exceção, tem que colocar também tem que colocar à mesa programas para tentar manter a manutenção do emprego. Por isso que foram adotados programas como, por exemplo, durante alguns meses as empresas não recolhem alguns tributos federais. Durante alguns meses, as empresas que reduzirem salário, o governo vai compartilhar, vai repartir com a empresa essa redução salarial, permitindo uma espécie de seguro trabalhista. E vários outros programas que foram colocados à mesa, como também uma linha de empréstimo para empresas com faturamento até 10 milhões de reais poderem pegar um empréstimo com um custo de 3,75% ao ano para manutenção do emprego, para pagar a folha salarial com compromisso de manutenção do emprego. É um momento difícil? Os dados fiscais esse ano serão piores do que a gente esperava? Serão. A gente vai ter um déficit primário, para que todos tenham na cabeça os números. No ano passado, o déficit primário, que é tudo que o setor público arrecada, menos o que ele gasta, sem incluir a conta de juros, esse buraco fiscal de todo o setor público brasileiro no ano passado foi de 61 bilhões de reais, 61 bilhões de reais, equivalente a 0,9% do PIB. Esse ano, nós estamos caminhando para um déficit primário do setor público que deve ficar entre 500 a 600 bilhões de reais, possivelmente mais próximo de 600 bilhões de reais, que é algo muito próximo a 8% do PIB. Então, a gente vai sair de um déficit primário de 61 bilhões de reais para um número que será 10 vezes maior, 600 bilhões de reais. É mais ou menos hoje a conta que a gente tem. É necessário esse gasto? Novamente, hoje, neste ano, em decorrência da crise, o objetivo maior não é ajuste fiscal. O objetivo maior são aqueles 3 pontos que eu já elenquei. Primeiro, dinheiro para a saúde, garantir que a saúde terá recursos para combater esse efeito do coronavírus. Segundo, dar alguma proteção para as famílias que dependem do Estado, famílias que tinham sua renda da informalidade e perderam fonte de renda, aqueles trabalhadores e pessoas em situação vulnerável. Terceiro,
garantir com programas a tentativa de manutenção do emprego ou que o aumento do desemprego não seja tão forte. O objetivo hoje é esse. E, nesse aspecto, eu tenho que reconhecer que o Congresso Nacional, por meio da Câmara dos Deputados, nos ajudou muito. Em que sentido? Foi elaborada uma PEC que se chama PEC do Orçamento de Guerra, e que permite ao governo federal aumentar sua despesa esse ano, mas com despesas temporárias. Ou seja, o governo federal, você pode aumentar a despesa de uma forma mais flexível, mas para despesas de caráter temporário, despesas circunscritas a este ano. Despesa de caráter permanente, nós temos que observar todas as regras fiscais. O Congresso Nacional não nos deu corretamente liberdade para aumentar despesa de caráter permanente. Isso é muito importante, por quê? Porque a gente deve evitar o erro que nós, como sociedade, fizemos em 2008 e 2009, que foi adotar medidas temporárias para combater uma crise, como ocorreu em 2009, e depois da crise, aquelas medidas se tornaram permanentes. Teve vários programas subsidiados que começaram em 2009, que eram programas pequenos. Um programa do BNDES, naquela época, que chamava Programa de Sustentação do Investimento, era um programa de 40 bilhões de reais, em 2009. Só que esse programa ele foi ampliado e se transformou num programa, depois da crise, de 400 bilhões de reais. Então, esse tipo de erro a gente não pode cometer. Este ano, a gente terá números fiscais piores, sim, mas o ajuste fiscal tem que voltar no próximo ano. Vale lembrar que, ao contrário de um país desenvolvido, o Brasil ele já entrou nessa crise com a dívida muito alta. A dívida pública do setor público do Brasil, no início desse ano, era 75,8% do PIB. A média de dívida pública dos países emergentes com os quais a gente se compara é em torno de 50% do PIB. Então, o Brasil já entrou nesta crise com um nível de endividamento muito alto para o nosso nível de desenvolvimento. E, possivelmente, a gente vai terminar o ano com a dívida bruta entre 85% a 90% do PIB. Se o Brasil fosse a Alemanha, se o Brasil fosse Estados Unidos, fosse França, esse nível de endividamento não nos preocuparia, mas o Brasil não é um país desenvolvido. O Brasil ele se financia no prazo muito curto. Enquanto os Estados Unidos conseguem vender um título de 10 anos, pagando uma taxa de juros nominal de 0,6%, o governo federal, se ele quiser vender um título de 10 anos, ele vai pagar uma taxa de juros perto de 8%. Então, são condições de financiamento muito diferentes. A gente não tem o mesmo espaço para se endividar que tem um país desenvolvido. Dado isso, a gente precisa ter um certo cuidado, como você falou. Nós temos que fazer todo o gasto que for necessário, mas nós precisamos ter cuidado para não gastar além do necessário. E aí entra algo que é muito importante, que é o bom debate político. Eu tenho muita confiança no debate político, eu tenho muita confiança em que as pessoas respeitem o contraditório e nós não precisamos pensar de forma igual, mas o que é preciso é que todos respeitem o bom debate político, o que requer, o que exige um respeito ao contraditório. E eu acho que é isso que a gente precisa, ter um bom debate político para saber até que ponto nós podemos aprovar ou não a política e qual o custo dessas políticas. Um bom exemplo é essa questão, esse debate da ajuda aos estados e municípios. Eu acho que qualquer pessoa do governo federal ou de fora do governo federal, o próprio Marcos de Lisboa e outros colegas economistas, todos reconhecem o seguinte: o governo federal terá que ajudar estados e municípios. Por quê? Porque estados e municípios no Brasil, ao contrário de outros países, eles não têm autonomia de financiamento, eles não podem emitir título. Então, se há uma crise muito séria e todo mundo perde a arrecadação, cabe sim ao governo federal, de alguma forma, ajudar estados e municípios. O debate não é esse, a ajuda é necessária. O debate é, dado que é necessário ajudar, qual é o montante dessa ajuda e por quanto tempo? Eu acho que esse é o debate. Esse debate está ocorrendo, ocorreu na Câmara, agora está no Senado, novamente. Eu acho que com um bom debate político se chega a um meio termo razoável. Eventualmente, quando não se chega ao meio termo, se vai para voto, às vezes o governo ganha, às vezes o governo perde, mas isso faz parte do processo político. Eu confio muito no processo político, confio muito no bom debate político. E a gente tem que ter calma para fomentar esse bom debate político. Algumas coisas, por exemplo, o Senado aprovou muito rápido, a Câmara aprovou muito rápido, outras coisas não. Ontem foi aprovado uma regra no Senado que me preocupa, que foi uma expansão do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é um benefício permanente. Então, não é algo restrito à crise. Foi um aumento de gasto que pode chegar a 15, 20 bilhões de reais por ano de despesa extra. Já havia sido aprovado no Senado, a Câmara tirou, o projeto voltou para o Senado ontem e foi novamente aprovado. Isso é despesa permanente. E não foi dado, não foi definida a fonte de recurso.
Então, possivelmente, nós teremos a indicação do Ministério da Economia será de veto, por uma exigência legal, quando se define uma fonte nova de despesa, de caráter permanente. Sem a definição da fonte de recurso, o governo tem que vetar. O veto do presidente pode cair? Pode, mas, novamente, tem que definir a fonte de recurso. Por meio do bom debate político, a gente pode decidir o que é essencial, o que é necessário ou não, mas a gente tem que ter, de uma forma muito clara, o custo de cada política pública. E se a gente quer, de fato, expandir o BPC, a gente tem que definir de onde virão os recursos para a expansão do BPC. Dito isso, novamente, eu acho que é uma crise muito séria. A gente não tem dimensão ainda do efeito, da velocidade de recuperação dessa crise, nem aqui no Brasil, nem no resto do mundo. O FMI soltou os dados de projeção de crescimento do mundo e do Brasil na semana passada. A gente vai ter um mundo que vai ter uma recessão, e o Brasil também, pelos números do FMI e do Banco Mundial, é uma queda de PIB de 5%. A velocidade de saída da crise ainda é muito incerta, vai depender de todos nós, como sociedade, de sentarmos à mesa para aprovar, inclusive, reformas que, se já eram importantes antes da crise, elas serão muito mais importantes depois da crise. Eu posso dar vários exemplos, o Marcos sabe isso melhor do que eu. A gente tem um sistema tributário caótico. A gente, no Brasil, o que a gente paga de imposto não depende da renda, porque depende do contrato de trabalho, e é um sistema que você tem impostos com nome diferente sobre a mesma base de tributação e regras constantes, e mudanças de regras constantes. Esse tipo de coisa no Brasil tem que acabar. A gente tem que abraçar uma reforma tributária que torne o nosso sistema menos complexo e mais justo. Reforma administrativa é também necessário. Hoje, o setor público do Brasil, se um recém-formado entra no setor público federal aos 22 anos de idade, essa pessoa, aos 34 anos de idade, chegou no final da carreira. Uma pessoa de 34 anos de idade é muito jovem para chegar no final da sua carreira. Então, reforma administrativa não é algo contra o funcionário público. Reforma administrativa é algo necessário para valorizar o funcionário público. Aqui tem vários empresários. Imagine um rapaz de 34 anos na sua empresa que chegou no final da carreira. Isso não faz o mínimo sentido. Então, a gente tem que colocar esse debate de forma muito transparente e correta. Ou seja, reforma administrativa é para valorizar um bom funcionário público, é para mudar os incentivos para melhor para a carreira do serviço público. Tem diversas outras reformas, maior integração com o resto do mundo, que vai ser difícil, porque hoje o mundo todo está num regime mais protecionista, mas o Brasil tem que insistir nessa linha de ação, de se integrar mais ao resto do mundo, e várias outras reformas que são essenciais para a gente sair da crise, aumentando o nosso potencial de crescimento. Novamente, para terminar, para ficar nos meus 10 minutos, ainda é muito cedo para a gente saber qual será a velocidade de recuperação da economia, como é que será a saída da crise, mas a gente tem que estar preparado como sociedade para fomentar o debate político, porque as reformas serão ainda mais necessárias no pós-crise. Dito isso, quero agradecer mais uma vez e fico com meus comentários para as perguntas que virão. Tá ótimo. É a esse bom debate que nós nos sentimos chamados aqui no LIDE. Recentemente, o ministro Paulo Guedes fez essa provocação para a sociedade, para a iniciativa privada, e Marcos Lisboa, que será o nosso próximo convidado a falar, tem também feito essa provocação de modo bastante contundente. Agora, então, temos a imensa satisfação em ouvirmos esse grande economista, que é referência no país, Marcos Lisboa, PhD em Economia pela Universidade da Pensilvânia, com ampla trajetória na área acadêmica, já tendo sido vice-presidente do Itaú Unibanco, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e hoje é presidente do INSPER. Marcos Lisboa, como disse anteriormente, tem sido uma das vozes mais contundentes no atual momento, fazendo-nos ver as distorções que estão sendo postas à mesa, alertando para a corrida equivocada dos estados e municípios na direção do erário público, sob o questionável argumento de que só existe um caminho para o enfrentamento da crise e que neste caminho não deve haver corresponsabilidades. Então, Marcos, gostaríamos que você nos trouxesse a exata compreensão da dimensão deste cenário e o risco para o país e ainda que projeções podemos ter para a economia diante dessas variáveis. Marcos Lisboa. Bom, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, tantos amigos. Vamos começar. Acho que primeiro, dando um passo para trás, tem que entender que o Brasil tem um problema estrutural de baixo crescimento. Nós crescemos menos que os países desenvolvidos há 40 anos.
nós crescemos menos, muito menos que os demais emergentes há 20 anos. Né? Só para dar um número, a renda total do país, juros, lucros, salários, aluguéis, dividido pelo total de trabalhadores, nos países emergentes fora da América Latina, cresceu 127% entre 95 e 2016. 127%. Estados Unidos, 48%. OCDE, 35%. Brasil, menos 19%. Então, nós temos um problema estrutural de baixo crescimento grave. Né? E esse problema tem várias causas. Uma delas é o crescimento quase que descontrolado do gasto público por razões legais, em grande parte. Né? Então, você tem normas de aposentadoria dos servidores públicos, regras de promoção nos estados e municípios, né? Gastos decrescentemente indexados, obrigações que são assumidas, né? E que fizeram com que a carga tributária, os gastos públicos crescessem 6% acima de inflação ao longo de 30 anos. 6% acima da inflação. Tá? E para compensar, tivemos algumas crises fiscais nesse caminho que atrapalharam o país, atrapalharam o crescimento, e um aumento descoordenado da carga tributária. Às vezes com criações de contribuições, às vezes com aumento disfarçado de impostos, como cotas. Quem está no mundo real sabe disso. Ágio era legal, o governo se beneficiou de ágio, agora não pode mais. Como é que é, a PLR, a regra, enfim, estamos criando vários mecanismos para ir aumentando de maneira subreptícia a carga tributária, e o Brasil já é um país com uma carga tributária muito alta para um país pobre como o Brasil. O Mansueto falou da estrutura tributária disfuncional, não vou entrar em detalhes aqui, se quiser a gente pode detalhar, é completamente disfuncional e diferente do resto do mundo em muitos aspectos. Né? Nós temos uma tributação realmente que é contra o crescimento. Né? E pior, a gente confunde a pessoa jurídica com a física. Então começa essas teses, dividendo não paga imposto. Não é bem assim. Né? Dividendo é o lucro distribuído para o acionista que pagou imposto na empresa. Como o salário que a gente recebe é descontado, é líquido do imposto ser pago. Então não é que o acionista não paga imposto, ele pagou, o lucro dele pagou e ele recebe líquido do imposto. A gente confunde o tamanho da empresa com o tamanho da família. Eu posso ter uma empresa grande, um banco, uma grande empresa do setor real, que tem como acionista um fundo de pensão. Aliás, essa é a maneira saudável dos países. Né? Os fundos de pensão garantir a aposentadoria. Então eu tenho uma pessoa que tem uma renda tem direito a R$10 mil por mês do lucro do banco ou da empresa e vai pagar uma alíquota de 35%, 34%, 45% de imposto. Né? Um pensionista. Né? Por outro lado, eu posso ter uma empresa no lucro presumido, no simples, que eu vou ter uma renda de R$1 milhão por ano ou mais, né? E vou pagar 15% de imposto. Né? Então você confunde o tamanho da empresa com o tamanho do acionista. Né? Eu posso ter uma empresa grande com acionista pequeno, eu posso ter empresa pequena com acionista grande. Então o ideal era fazer como o resto do mundo faz. Né? Ter uma tributação baixa na pessoa jurídica e tributo diferencial em função da renda da família. Aí você vai garantir que famílias ricas paguem mais imposto e famílias não tão ricas paguem menos imposto. Agora, você quer fazer a tributação na pessoa jurídica e o Congresso e o Senado está lotado de propostas dessas, cujas consequências eu temo para o país. Né? Tributar o setor A, B, botar a tributação de 80%, achando que isso corrige desigualdade. Isso vai gerar pobreza. Né? O Brasil já fez isso no passado, em vários momentos. Né? Vilanizou a Light durante anos, meados do século XX, achava que a Light tinha lucros extraordinários, não tinha. Um dia ela desistiu do Brasil. Né? A Venezuela seguiu pelo mesmo caminho. Né? Infelizmente, o Brasil confunde o tamanho da pessoa jurídica com o da pessoa física, esquece de olhar os detalhes, é a medida para ganhar manchete de jornal e aquelas medidas que levam o país para uma crise muito preocupante. Então, esse é um primeiro ponto. Quer tributar os mais ricos? Tributa na pessoa física, jamais na empresa. Jamais na empresa. Isso é um equívoco lamentável. Né? E você acaba com o mercado de capitais, enfim, tem uma série de problemas aí. Os fundos de pensão vão sofrer muito com essas medidas. Vai ter muito pensionista com dificuldades por esse populismo descontrolado que domina algumas discussões. E, de novo, tem várias medidas dessa natureza saindo do Senado. Segundo ponto de preocupação. Além do sistema tributário, que foi se piorando e se degradando com os anos e cheio de distorções, é um sistema tributário que incentiva investimentos em áreas ineficientes, com uma série de distorções que ele tem. De novo, não acho que não é o caso aqui entrar em temas
técnicos, comércio exterior no Brasil é igual. Né? E mais ainda, nós tivemos uma reação muito ruim à crise de 2008 e 2009, como o Mansueto mencionou. Quer dizer, era uma crise, aí vem o debate especial, precisa de mais Estado, agenda liberal, mercado ou Estado, agora é mais Estado. E nessa discussão superficial, você esqueceu de discutir como o Estado entra. Então, no resto do mundo, tem intervenção do Estado, sim, para ajudar a economia no curto prazo, evitar a insolvência, ajudar o emprego e a renda. Só que nós não fizemos isso. A nossa reação em 2008, 2009 foi entrar numa agenda de investimento de longo prazo. Mudando o marco regulatório da Petrobras, da Óleo e Gás, regras de conteúdo nacional, créditos subsidiados dados para o BNDES, uma série de projetos que foram iniciados e que nos 5, 6 anos seguintes fracassaram. Comprometemos os recursos do país por muitos anos e hoje temos estaleiros fracassados, empresas beneficiadas por conteúdo nacional que deram errado, refinarias da Petrobras que não funcionam. Então, nós tivemos uma reação desastrada à crise, que deixou como consequência, né, um capital destruído no país. E até hoje essas empresas estão aí, empresas voodoos, com muitas dificuldades e várias já fechadas. Essa é a segunda parte. Então, a economia brasileira chegou nesta crise fragilizada. Dos países emergentes, que tem as maiores dívidas públicas, né? Setor privado fragilizado pela estrutura tributária disfuncional, tecnologicamente defasado pelas regras de comércio exterior que impedem que as novas tecnologias cheguem aqui como em outros países. Tivemos um terceiro trimestre razoável no passado, mas o quarto já não foi bom e os sinais indicadores do primeiro desse ano já eram ruins. Né? Parte 1 do problema. Parte 2 do problema. A nossa reação à crise não tem sido boa. Começamos com medidas econômicas demoradas e para antecipar receita para quem tem receita garantida. Essa não deveria ser prioridade. O aposentado tem renda garantida, não é aí que está o problema. Vamos demorar para entender que tinha o problema da informalidade. Medidas um pouco atabalhoadas e às vezes sem um detalhamento técnico para implementação. Né? Um diagnóstico que me parece equivocado, que tem um problema de liquidez ou empossamento da liquidez. Não tem um problema de empossamento da liquidez, tem um problema de um risco de crédito monumental na economia brasileira. Os bancos estão com dificuldade de ter linhas de captação lá fora, o custo do capital subiu, o risco de inadimplência aumentou significativamente, né? E vamos lembrar que o dinheiro emprestado é o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos depósitos. Tudo que eles não querem adicionar uma crise bancária no meio dessa crise que já está suficientemente grave. Né? E algumas medidas que estão transitando podem ser particularmente preocupantes nessa direção. Então, é preciso entender o diagnóstico correto de quais são as dificuldades que estão acontecendo. Né? Para que se nós temos um problema de risco de crédito generalizado, não tem saída. O Tesouro deveria entrar com garantias grandes, né? Isso ser financiado via emissão da dívida e ser ajustado depois. Então, por fim, né? Eu acho que a discussão desse momento, né, ela deveria estar restrita, como disse Mansueto, às medidas emergenciais para cuidar da saúde, da renda, do emprego e do caixa das empresas solventes do curto prazo. Mas qualquer outra medida estrutural deveria ser postergada. Nós estamos assistindo uma série de demandas que nada tem a ver com a crise atual, que comprometem recursos públicos, como essa do BPC, que é bastante preocupante nesse momento. Né? E outras medidas. No caso dos governadores, tinham medidas de novos empréstimos, e novos empréstimos para estados que já estão insolventes. Né? Então, vamos concentrar nos recursos para os próximos 3 a 6 meses, para garantir que os estados continuem com suas funções obrigatórias, para que o dinheiro para a saúde vá para a saúde, que tenham os recursos para as empresas que estão solventes, mas que estão com problemas de caixa, garantindo emprego e salário e os grupos informais. Tudo que for permanente, mudanças de regra tributária, programas permanentes de gasto, deveria ser escanteado nesse momento para um momento de calma. Como vai financiar a dívida? Vamos ver depois. Não é a hora de aumentar a carga tributária. Na escola nós levantamos o que 43 países fizeram nessa crise em termos tributários. Uma equipe levantou minuciosamente em termos de propriedade, renda, consumo. Ninguém discutiu o aumento de carga tributária nesse momento. As empresas estão com problemas de caixa. Como é que vem um projeto para cobrar 10% do lucro das empresas com mais de R$1 bilhão de patrimônio do ano passado agora? As empresas estão sem caixa. Queremos gerar um risco de falência generalizada no país? É isso que nós queremos gerar? Né? Como é que vai ser? E se a empresa não tiver caixa?
Como é que vai funcionar esse processo? E uma medida que, em termos de recursos, é pífia quando você olha o total dos gastos envolvidos. Quer dizer, é muito mais demagogia do que uma medida eficaz. Os valores são muito baixos, né, arrecadados, pelo menos nas contas que eu fiz, né, e que pode gerar um problema sério. Mais ainda, nós estamos assistindo uma onda generalizada de oportunismo nesse momento, que é muito preocupante. Liminares para não pagar fornecedores, liminares para não pagar aluguel, para não pagar imposto, para não pagar juros. Tem até discussão sobre não pagar consignado. Como assim? Consignado é servidor público, a sua renda está estável. Como não pagar o consignado? Né? E está se concedendo de maneira descoordenada. Isso pode gerar uma reação de falência em cadeia na estrutura produtiva. Alguns têm dificuldades de fato, o governo deveria agir. Outros estão mais pobres, todos nós estamos mais pobres, o país está mais pobre. Todos nós a vida vai ficar mais difícil, mas tem caixa para pagar os fornecedores. Pague os fornecedores. Agora, essa reação em cadeia descoordenada, por meio de liminares, alguns casos de calote explícito e por aí vai, isso está começando a afetar a estrutura produtiva. A gente pode pensar que uma queda de 5%, 6%, 8%, não é tão grave assim. Imagina cair a sua renda 8%, você está um pouco mais pobre, mas não é um desastre. Mais ou menos, num país pode ser. Né? Porque as empresas podem ficar insolventes. Estamos assistindo aí concessionárias de serviços públicos que estão prestando serviço com índices de inadimplência muito altos. E se elas entrarem em dificuldade? Como é que vai ser? Né? E se empresas grandes começarem a ter problemas sérios de caixa, não pagar, e toda a cadeia vai? Então, eu acho que, para concluir, acho que é um momento difícil. Né? Certamente é preciso políticas emergenciais de curto prazo para lidar com a saúde, o emprego e a renda. Né? Apenas medidas temporárias nesse momento. Não é possível aproveitar-se da pandemia para temas estruturais. Acho que no caso dos estados e municípios é preciso uma ajuda sim, mas ela tem que ser adequada às necessidades dos próximos meses. E se quiserem depois discutir medidas estruturais, é preciso saber quais serão as contrapartidas. Né? De estados que têm gastos crescentes há muito tempo e não fazem um ajuste. Mas, de novo, isso deixa para depois. Por enquanto, garante a política pública, garante o emergencial para os próximos meses e depois se discute como enfrentar os problemas estruturais. Né? Acho que está faltando uma liderança do executivo. Né? Acho que o parlamento é uma casa de iguais, o judiciário é uma casa de iguais, o executivo é a casa com hierarquia. Né? E o executivo deveria estar dando as balizas para ajudar a organizar o debate. Vamos concentrar nesses temas, essa é a agenda prioritária, né? E vamos deixar os demais temas estruturais para passada a pandemia. Mas o próprio executivo traz medidas estruturais no meio do caminho, como anúncios de planos para recuperação, 30 bilhões, concessões. Não acho que seja construtivo nesse momento confundir as agendas. Né? É um momento de preocupação, é um momento que deveria haver união e menos conflitos por temas menores. Ou o Brasil, como aconteceu entre 2008 e 2009, pode, ao sair da crise, ter criado problemas que vão dificultar a nossa vida ainda mais no futuro, mais do que nos demais países. Só que em 2008, 2009, nós tínhamos muita folga para errar. A dívida era 50% do PIB, as coisas não estavam tão ruins. A folga agora acabou. Verdade. Marcos Lisboa, muito obrigada por trazer essa lucidez aqui para o nosso debate. Nós vamos fazer agora uma rodada de perguntas com os debatedores aqui da sala e, na sequência, nós vamos às perguntas do público e também da imprensa que está nos assistindo. Então, vamos iniciar com Beto Studart. Bom dia ao senador Tasso Gereissati, ao Mansueto Almeida e o Marcos Lisboa. Eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, assim, sem ponderação. Acho que nós estamos aí diante de três pessoas, autoridades, essenciais no atual momento brasileiro. Primeiro, o Mansueto, por essa cabeça gigante, macroeconômica, rápida, para poder definir o que precisamos fazer. Temos o Marcos Lisboa como essa figura crítica, sempre atento ao movimento da economia, fazendo ponderações importantes. E temos o senador Tasso Gereissati, talvez o instrumento importantíssimo para todos nós, primeiro pelo seu nível de respeitabilidade
ele tem que ser uma pessoa aí, uma responsabilidade que eu estou jogando sobre ele, uma pessoa, um senador importante no trabalho de indução sobre os outros políticos do Brasil. Na medida que a gente tem que deixar de lado um pouco o viés da política partidária, para a gente focar, como Lisboa está colocando, focar exatamente naquilo que o Brasil está precisando no momento, de forma rápida, e como colocou o Mansueto no debate político, que é fundamental, mas, antes de tudo, tem que ser extremamente pragmático, ou seja, termos celeridade em todas as ações na parte legislativa, para poder confirmar o que o povo está precisando, que é exatamente essa liquidez, a sustentação de todas as empresas, o emprego de todos os nossos trabalhadores. Por exemplo, senador, tem a medida provisória 905, que trata do emprego, a verde e amarela, que, de repente, era uma solução muito boa tanto para a empresa como o primeiro emprego daquele jovem de 15 anos que estão na rua, que poderia estar ajudando exatamente no combate ao desemprego, acabou caindo em exercício físico, não foi aprovado, não foi julgado, não foi analisado, acabou retornou para o Executivo. É uma pena que o Senado deixe caducar um negócio desse. Depois tem a própria PL 4162, que é de sua relatoria, que foi tão discutida, que faz parte de um programa de infraestrutura que ontem foi anunciado também, e que, de repente, está lá, já passou pela Comissão de Meio Ambiente, mas ainda não entrou na agenda prioritária do Senado para que seja votado, porque é mais um item importante para que as pessoas tenham o direito de lavar as mãos, de tomar seu banho em casa, tratar do seu asseio, estarem preparados para uma crise da saúde um pouco mais longa ou uma outra que advém. Então, senador, é só essa responsabilidade que o senhor tem que ter, além dos seus predicados como homem público, é servir de instrumento para que todos esses políticos que estão ali perto do senhor tenham essa ação pragmática para a gente resolver o problema nacional. Obrigado, Emília. Obrigada, Beto. Deusmar Queiroz. Ok. Eu tive a oportunidade de já cumprimentar o Mansueto, Marcos Lisboa, o senador entrou um pouquinho depois. Senador, como representante do comércio, me nomearam que representante do comércio, e reconhecendo o senhor com uma larga experiência no setor público, tanto no executivo como no legislativo, e como um grande empresário, um líder empresarial também, me foi incumbido de fazer duas perguntas. Uma muito difícil e uma fácil. A fácil vale milhares de dólares, mas é fácil. E uma mais difícil, complicada até. Eu transito no IDV, que é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, que tem os 70 maiores varejistas do Brasil, Pão de Açúcar, Carrefour, Casa Bahia, Magazine Luiza, Riachuelo, e transito no CDL. O CDL que tem os médios e pequenos. Eu não preciso dizer para o senhor o que é que nós estamos vivendo hoje, comerciantes, as dificuldades que todos estão passando. E aí a pergunta é simples, mesmo considerando a preservação da vida e a preservação dos empregos, está na hora da retomada da atividade econômica, está na hora do comércio reabrir. A segunda é mais fácil. A segunda é simplesmente, o senhor considera como se fosse sendo um comerciante que vai negociar com um dono de shopping. Que argumentos o senhor usaria para reduzir o custo nesse momento muito difícil? Por favor. Não sei, é a Emília que dirige. Sou Está eu, Emília? liberado aí. Sim, senador. Bom, eu tenho algumas observações a fazer. Primeiro, Roberto, o seguinte, e do meu amigo Deusmar. As coisas que passam pelo Congresso não são tão simples como aparece. Por exemplo, o Marcos acabou de falar e eu concordo inteiramente, tenho discutido isso com o Mansueto, que tudo que nós devemos votar neste momento são medidas provisórias.
não medidas que sejam permanentes. Nós estamos focar na crise e qualquer vantagem ou benefício ou, enfim, facilidade que venha a ser dada hoje seja transitório e não permanente. A 905, por exemplo, da carteira verde e amarela, é uma medida provisória que veio antes da pandemia, já chegou antes da pandemia, e trata de uma série de assuntos permanentes, que não é o foco da nossa discussão, da nossa preocupação. Quando nós começamos esse sistema de votação e sessão virtual, nós fizemos um acordo para que só votássemos questões relacionadas com a pandemia. A 905 trata de questões, por exemplo, como gorjeta de garçom. Eu recebi aqui no meu e-mail 500 mensagens de garçons protestando contra a proposta que regulava a gorjeta de garçons. E por aí vai. Na sua grande maioria, eu acredito que a proposta era boa, mas ela chegou com problemas como esse e que nos deram 24 horas para estudar. Eram mais de 200 páginas, o Mansueto está por aí ainda, deve ter acompanhado isso, com 1.000 emendas, e nós não tínhamos condições de apreciar aquilo com a profundidade que era necessária, principalmente porque ela continha uma série de comandos permanentes. O que foi feito e combinado com o governo foi que o governo editaria outra medida provisória que atendessem aqueles pontos mais urgentes, exclusivamente para esse momento que nós estamos vivendo, e deixasse a questão, principalmente, de outras reformas permanentes para depois. Aí eu vou dar uma explicação aqui para o Beto de como a gente se sente, eu pessoalmente. Eu tenho que olhar, um parlamentar tem que ter algumas visões que são diferentes do empresário do seu dia a dia. Eu, no caso, tenho que me despojar da minha condição de empresário e pensar em todos os aspectos e todos os lados. Eu preciso e gostaria e acho que é importante atender aquilo que facilita a vida das empresas, mas tenho que escutar o garçom também, porque, afinal de contas, eu sou representante seu, com certeza, e do garçom, e do outro que está ali. Então, nós temos que escutar e verificar e discutir quando a matéria tem esse nível de polêmica. Essa é a minha obrigação. Por outro lado, aqui eu vou falar um pouco com o Marcos, que é um dos, não só economistas mais brilhantes, eu tive a oportunidade de fazer oposição a ele quando ele era governo, e dizer o seguinte, o Marcos, com toda essa inteligência dele, ele tem dificuldade de entender que no Congresso nós somos 500 na Câmara e 81 no Senado. Pessoas completamente diferentes entre si. Pessoas de regiões diferentes, de mentalidades diferentes, pessoas de formação cultural completamente diferentes. São alguns brilhantes, outros ignorantes. Mas ali nós somos iguais, nós somos pares. E nós temos a obrigação de nos respeitarmos como iguais. Eu posso discordar profundamente e achar um idiotice o que alguém está dizendo do meu lado, mas tenho que respeitá-lo e ouvi-lo como um par que foi eleito e está colocado ali da mesma maneira que eu ou de um outro senador excessivamente brilhante. Então, é praticamente impossível, dentro do Congresso Nacional, que você restrinja, eu acho que não é só aqui, não, eu já vi muita bobagem saindo do Congresso americano e
Congresso Alemão eu não conheço, que saía todo tipo de proposta. Num momento como esse, então, que o vírus, ele abre a oportunidade também, extremamente atraente para o populismo. Você não faz ideia das coisas que eu ouço lá dentro todos os dias e de propostas que aparecem todos os dias. Mas é o preço, eu acho, pelo menos assim que sinto, é o preço da democracia. O que está acontecendo hoje, e é muito importante, e você falou sobre isso, é uma falta de comando. Como se diz muito por aí, não existe espaço vazio de poder. Quando existe essa descoordenação, agora, por exemplo, ontem eu vi, e queria até fazer essa... Eu posso, Emília, fazer pergunta para o Mansueto também? O senhor fica à vontade, senador. Eu não entendi o plano de retomada do crescimento econômico sem a presença da equipe econômica. Eu não entendi, feito por generais. Essa falta de coordenação, essa descoordenação total, provoca um vazio em que, naturalmente, sai do Congresso e, às vezes, até do Judiciário, iniciativas que ocupam esse espaço que está caótico, vamos dizer assim. E aqui não tem nada de político, estou fazendo uma constatação fática do que está acontecendo. Voltando aqui para o Deusimar, duas coisas. Eu não sei se está na hora de abrir ou não abrir. Quem vai me dizer é as ciências e os estudos que tem gente no mundo inteiro fazendo. No momento que ela indicar, e os indicadores aqui do nosso estado do Ceará, especificamente, ou do Brasil, revelarem que tecnicamente já dá para se flexibilizar, eu vou humildemente obedecer, mesmo que tenha uma atuação empresarial que está sofrendo gigantescamente nesse momento. Você, Deusimar, sabe disso, o Beto sabe disso, talvez uma das que sofram mais. Mas o pior prejuízo que nós vamos ter, e compreendo como é que está o varejo, como é que está o pequeno varejo, menos você, Deusimar, você está melhor, não pode reclamar, não. Você deve estar vendendo muito remédio aí. Eu queria... que é melhor do que mortes, que também um caos na estrutura de atendimento de saúde vai trazer prejuízos gigantescos para a economia, maiores do que esses que nós estamos enfrentando agora. Então, nós temos que ter calma, trincar os dentes, suportar o que nós estamos vivendo, até a ciência e os estudiosos do mundo inteiro indicarem o momento de parar. O Marcos, eu sei, que eu conversei uma vez com ele, ele me disse que está estudando isso, esses indicadores, curvas, que tem muito a ver com matemática, que agora não é só saúde, é matemática, é estatísticas, é comportamento de curvas do vírus aí pelo mundo inteiro, que vão definir isso. Eu sei que hoje está prevalecendo, e o Marcos que me corrija, que existe uma taxa de transmissão que, quando ela vai abaixo de 1, é um momento que sinaliza que pode começar a se flexibilizar. E se o sistema público tiver condições, evidentemente, de atender a todo mundo. A última pergunta do Deusimar, ela é fácil. Como é que eu vou... Primeiro que eu não vou negociar com o lojista a uma altura dessa, que eu não sou maluco. Deixo para negociar quando vocês estiverem muito melhor e a gente negocia. Tá bom, Deusimar? Logo depois a gente senta, toma um café e negocia. Muito bom. Vou fazer uma proposta. Nós temos duas perguntas para o Mansueto, do Lauro Fiuza e também do Danísio Barbosa. Eu queria que os dois formulassem, primeiro o Lauro, depois o Danísio, e o Mansueto responde aí todas as perguntas de uma vez, porque nós temos perguntas da imprensa, do Valor, o Globo, o Jornal O Povo e também dos nossos filiados, para fazer na sequência. Por favor, Lauro Fiuza. Bom dia a todos, bom dia, senador, bom dia, Marcos Lisboa, bom dia, meu amigo Mansueto. Nessa semana, o ministro Paulo Guedes
informou que a retomada da economia vai se dar via investimento. Eu, como labuto há muitos anos, há mais de 10 anos, no setor de infraestrutura, de geração de energia eólica, de térmicas, sei muito bem que o Brasil não tem recursos para investir maciçamente nisso, no saneamento, na recuperação das estradas, etc. Para isso, nós precisamos trazer investidores externos, nós precisamos de capital lá de fora. Ontem, no Valor Econômico, alguns gestores de fundos estrangeiros informaram que, nesse momento, o Brasil não é o lugar ideal para se investir, haja vista a instabilidade que nós temos tido diante de outros países. Mansueto, como é que você vê a recuperação dessa imagem do Brasil daqui para frente para atrair esses investidores? Ok, a Emília, agora eu faço a minha, né? Então, Isso, Danilo. boa tarde a todos. Boa tarde a todos, a senador Tasso Gereissati, secretário Mansueto e Marcos Lisboa e os colegas que estão aqui também debatendo. Eu queria aproveitar a pergunta que acabou de ser feita e acrescentar o seguinte: a gente falou nos aprendizados da crise de 2008, né? E como saiu o nível de dívida do Brasil depois dessa crise, né? E eu sei que o momento agora não é de se preocupar com isso. No curto prazo, a gente precisa tratar da crise sanitária e da ajuda às empresas e às pessoas. Mas como a gente pode enxergar a volta à normalidade do nível de dívida no pós-crise, considerando o programa Pro Brasil, que pode trazer mais participação do Estado na economia, considerando que a gente já tem uma expectativa de economia vindo da reforma tributária para os próximos 10 anos, como balancear esse aumento da participação do Estado hoje e o aumento da dívida com um reequilíbrio pós-crise, né? Como que a Secretaria e o Tesouro Nacional vê esse processo? Mansueto, seu áudio, por favor. Obrigado pelas perguntas, o Lauro, o Danísio, e o próprio senador Tasso, que também colocou uma pergunta que eu vou juntar com essas aqui. Um primeiro ponto que é muito relevante, que o Lauro falou, que é o seguinte: olha só, é muito claro que a retomada do crescimento do país, a gente vai ter que aumentar muito a taxa de investimento. E é claro que o governo não tem essa força para aumentar muito, para puxar o investimento via investimento público, porque falta espaço fiscal. Independentemente de teto, mesmo que não existisse teto de gasto, o governo também não teria espaço para aumentar muito o investimento público, porque teria que se endividar muito. Então, é muito claro que a nossa retomada vai precisar de investimento privado. E aí a gente vem no ponto que o Lauro falou, que é o seguinte: olha, mas como é que a gente vai atrair investimento privado se eu estou escutando de gestores que o Brasil, no melhor momento, não é um país para investir? No melhor momento, todos os investidores estão parados, eles estão querendo um pouco mais de certeza, um pouco mais de clareza no horizonte. Mas, quando sair da crise, cabe a nós mostrar para os investidores que o país tem condições de receber esse investimento, que nós teremos estabilidade de regra. Uma vez eu conversei com um grande empresário e perguntei para ele o seguinte: olha, o que é que lhe incomoda mais no Brasil? É a questão tributária? É a má qualidade da infraestrutura? Um empresário grande, enfim, de fora. E ele me falou: Mansueto, nada disso me incomoda no Brasil, porque tudo isso que você está me falando, da infraestrutura precária, de questões tributárias, tudo isso está no meu preço. Por isso que o meu produto que eu vendo no Brasil é um dos mais caros do mundo. O que me mata é quando tem mudança de regra, porque aí eu não consigo me antecipar. Essas mudanças de regras constantes é que, de fato, acaba com todo o meu planejamento. E é isso. Quando alguém toma a decisão de um investimento, não é por 1 ou 2 anos, é por décadas, por 10 anos, por 20 anos. Então, cabe a nós, nesse pós-crise, que aí volta o ponto que eu acho que eu, o Marcos, concordamos, e o senador Tasso também. É tão importante a gente avançar nessas reformas estruturais e ter marcos regulatórios adequados, justamente para dar segurança para o investidor privado, que ele pode vir ao Brasil fazer um investimento que ele vai ter durante anos ou décadas um retorno adequado. Foi isso que a gente errou, por exemplo, em alguns anos atrás. Por exemplo, nesse país, Lauro, que é do setor elétrico, você sabe melhor do que eu, de 2012 a 2015, por exemplo, todos os leilões de transmissão, de construir linha de transmissão de energia,
a grande participação eram empresas estatais com financiamento público. Praticamente, o setor privado ficou ausente dos leilões de linha de transmissão de energia, construir linha de transmissão de energia de 2012 a 2015. A partir de 2016, o setor público saiu, o marco regulatório melhorou e praticamente todos os leilões foram, só quem participou foram empresas privadas e com financiamento privado. Então, assim, se a gente melhorar o marco regulatório, melhorar nosso sistema tributário, andar no caminho correto, eu tenho certeza que o investidor virá, porque esse mundo pós-crise, todos os investidores do mundo estarão atrás de boas oportunidades de investimento. Então, eu acho que o recado que eu quero deixar aqui é o seguinte: o futuro não está dado. Cabe a nós, como sociedade, construirmos o consenso, o mínimo de consenso político para avançarmos nessas reformas que o país precisa. Se a gente conseguir isso, o investimento privado virá, porque um bom empresário, qualquer que seja ele está atrás de boas oportunidades de investimento. Se a gente fizer o dever de casa, o empresário virá investir no Brasil e nos projetos de infraestrutura, em especial no país que, teoricamente, o retorno do investimento em infraestrutura deve ser alto, porque a infraestrutura é precária. Então, se a gente fizer o dever de casa, e aí depende de nós como sociedade, eu não posso culpar o Congresso ou o político, depende de nós, porque o Congresso representa a sociedade. Então, depende de nós como sociedade construir esse mínimo consenso político para avançar nas reformas, para dar segurança a esse investidor privado que o Lauro falou, para ele olhar para o Brasil com a segurança suficiente para ele falar o seguinte: eu vou investir nesse país porque eu vejo uma boa oportunidade de investimento, eu vejo uma boa oportunidade de crescimento. E eu acho que a gente tem bons exemplos, enfim, das pessoas que estão aqui. Aqui tem vários empresários de sucesso do Ceará, e eu me lembro de vocês, enfim, do que vocês eram há 20, 30, 40 anos atrás. Muitos de vocês cresceram ao longo de várias crises. Quando pessoas ficaram com medo de investir, vários dos que eu estou olhando aqui foram, eu diria, ousados e fizeram decisões de investimento não pensando em 1, 2 ou 3 anos, mas pensando em décadas. Então, o próprio exemplo de muitos de vocês que estão aqui, eu vejo empresários aqui que cresceram na década de 70, na década de 80, na década de 90, início dos anos 90, quando o Brasil estava num período ainda muito estável. Muitos de vocês que estão aqui construíram impérios sendo ousados. Então, assim, cabe ao governo dar essa clareza das regras do cenário de investimento, que o investimento privado virá. Isso é um desafio que está posto para todos na sociedade. Em relação a um ponto que o Danísio falou e que o senador Tasso também tocou, o que é isso de programa Pró-Brasil, que ontem saiu na imprensa, que era Plano Marshall, que eu próprio levei um susto. Primeiro porque o Plano Marshall foi um plano dos Estados Unidos para reconstruir a Europa. Então, o que a gente está falando aqui é a recuperação do Brasil. Quer dizer, o Brasil não está fazendo plano algum para reconstruir outros países, até porque não tem dinheiro. Segundo, eu acho que teve um pouco de ruído de comunicação. O que está acontecendo, que eu acho que é desejável, que é bom, que é positivo, é a Casa Civil e todas as ações do governo que são necessárias, seja na crise, seja no pós-crise, a Casa Civil irá coordenar, porque, de fato, esse é o papel da Casa Civil. Nós temos um ministro da Casa Civil, que é o general Braga Neto, e ele está disposto a fazer essa coordenação. Eu vejo isso de forma muito positiva. Quanto mais nós tivermos coordenação de ações de diferentes ministérios na Casa Civil, e fica mais próximo do presidente da República, eu vejo isso como algo extremamente positivo, algo que era necessário melhorar no governo. Então, eu acho que a gente ter a Casa Civil de forma muito ativa, coordenando ações de diferentes ministérios, eu acho algo positivo. Eu acho que houve um ruído de comunicação, não teve nada em desacordo com o Ministério da Economia. Todo o governo sabe que, para a gente retomar o crescimento, a gente vai precisar do investimento privado. A gente vai precisar muito do investimento privado. Por isso que será tão importante toda essa agenda de concessão e mesmo de privatização do pós-crise e as reformas estruturais. Quanto mais coordenado isso estiver no âmbito da Casa Civil, melhor. Então, não há briga política alguma dentro do governo, não há nenhuma diferença de opinião, de visão do que precisa ser feito e os demais ministérios do governo. Há uma sintonia muito fina, há uma concordância que o governo tem que avançar com apoio do Congresso Nacional. E quando eu falo apoio, significa que o governo tem que construir esse apoio por meio do bom debate político para aprovar as reformas necessárias para, de fato, no pós-crise, a economia brasileira
se recuperar de forma mais rápida. Esse plano que foi chamado Pro-Brasil vai ser um crescimento muito grande do investimento público, como eu falei, não. A gente, depois da crise, a gente vai ter que continuar com ajuste fiscal, porque o nível de dívida vai estar muito alto. A gente vai precisar do setor privado. E, sendo otimista, como o Marcos falou, o Brasil tem vários problemas que decorrem de décadas. Então, cabe a nós, como sociedade, dar solução para esses problemas. O futuro de um país não está dado. O futuro de um país depende, enfim, de escolhas sociais que são feitas pela sociedade por meio do seu governo eleito e por meio do Congresso Nacional, que são os representantes legítimos do povo. Então, a gente tem, mais uma vez, a gente tem que fomentar muito o debate político, a gente tem que ter clareza dos desafios, porque se não der certo, conscientemente ou não, são escolhas nossas. Muitas coisas que hoje a gente aponta como errado, por exemplo, a gente destacou muito aqui esse sistema tributário caótico. Esse sistema tributário caótico, conscientemente ou não, ele foi construído por nós ao longo de décadas. E agora a gente tem que resolver esse problema. Então, terminando, não há nenhuma diferença de opinião entre o Ministério da Economia e o resto do governo. O que há agora, e eu acho saudável, eu acho salutar, é uma ação mais coordenada de todas as ações ministeriais por meio da Casa Civil e, novamente, a recuperação da economia, a forte recuperação da economia, que dará um certo horizonte de certeza ao empresário para retomar o seu investimento, vai depender muito da nossa capacidade do governo propor e de convencer o Congresso para aprovar essas várias reformas estruturais que há anos a gente vem colocando como sendo muito importante. Mas a recuperação vem pelo setor privado. O setor público entra muito mais no seu papel de propor medidas ao Congresso e trazer o Congresso para o bom debate político para aprovar essas medidas, e não ele, setor público, sendo diretamente o investidor, porque hoje o setor público não é investidor, não tem capacidade de ser o grande investidor, e o passado nos ensina que isso não funcionou. Ok, obrigada, Mansueto. Nós vamos acelerar aqui. Eu vou pedir ao Edson Neto para dirigir a pergunta ao Marcos Lisboa. E, na sequência, Edson, eu já vou fazer uma pergunta de um membro nosso, também para o Marcos Lisboa, e o Marcos responde as duas de uma vez, e depois eu passo para o Mauro para iniciar as perguntas da imprensa. Perfeito, Amília. Primeiro, parabéns, Amília, pela organização, todos que organizaram esse evento. Parabéns também ao senador Tasso pelas palavras, pela clareza como expõe o conhecimento que tem dessa vivência. Parabéns também ao secretário Mansueto por dividir conosco o conhecimento. E, Marcos Lisboa, parabéns, e concordo, o meu pensamento é convergente com o seu quando você coloca que realmente o sistema tributário é disfuncional, que nós temos que aumentar, diminuir carga no setor produtivo, aumentar carga em pessoa física para manter o dinheiro no setor produtivo, girando a economia e beneficiando a todos. E muita clareza no seu discurso quando você colocou que o maior papel do governo nesse momento de crise é trabalhar a insolvência das empresas e garantir a renda, né? A insolvência como garantindo a oferta ao mercado e a renda para o informal e a evitar o desemprego, garantir a renda para que haja consumo e que a economia possa girar com toda essa pujança. Nós vimos nos últimos tempos próximos o governo já tomar medidas para que a renda mínima seja instalada para os informais, e isso nós já vimos que está chegando agora com certa pujança. No início foi muito lento e agora já realmente está chegando para quem necessita. Não obstante, o informal tem uma perda de renda, na média, a renda do informal é 1.700 e ele vai ficar recebendo em torno de 600. Né? Teremos uma retração aí nesse consumo que o informal gera na economia. Mas a minha pergunta é sobre a dificuldade que as pequenas e médias empresas, pequenas e médias empresas, vêm tendo a dificuldade e o desafio do acesso ao crédito. Na sua explanação, você colocou a questão da escassez, que reflete num critério maior para a concessão de crédito, mas
trocando uma ideia com amigos, inclusive o Filomeno, que está sofrendo no setor de lixo, talvez uma melhor organização do sistema de garantia do governo, como você mesmo colocou, o governo deveria estar dando uma certa garantia para que esse crédito chegasse mais rápido, mais barato, em maior volume para essas empresas, já que essas pequenas e médias empresas são responsáveis pela capilaridade do suprimento do nosso mercado. Ok, Edson. Okay. Eu vou emendar aqui com a pergunta do Lúcio Carneiro, também membro do LIDE Ceará. Parabenizar esse extraordinário grupo de brasileiros empenhados em saída para a crise. As empresas brasileiras deveriam já estar acessando o mercado de capitais internacional, como fez o Santander México, ou deveríamos fazer uma emissão soberana? Caso o mercado esteja fechado, como financiar o comércio exterior? Utilizar as reservas cambiais para gerar bom dólar da exportação? Ao Marcos Lisboa, também parabenizando pela sua coerência na defesa de uma economia forte e reformada fiscalmente. Marcos. Vamos lá, obrigado, Emília. Deixa eu começar respondendo aqui, voltando ao senador Tasso. Eu concordo totalmente, senador. Quer dizer, e tenho dito isso repetidamente, não sei se eu comentei isso no começo. Quer dizer, o legislativo e o judiciário são casas de iguais, né? Eles são todos iguais, né? São casas, você pode ter uma coordenação, mas são casas de iguais. Por isso mesmo, eu acho que esse papel deveria caber ao executivo de coordenar. Eu acho que a grande falha hoje vem do Poder Executivo, na sua incapacidade de definir com clareza quais são as balizas da discussão, né? E oferecer um norte claro. Tem muito anúncio somado, mas o norte claro do que deveria ser a prioridade, de liderar a discussão, eu sinto falta disso na economia e na saúde, né? E a gente vê aí as medidas um pouco desencontradas. Eu concordo totalmente. O que eu procurei alertar, senador, é que, às vezes, né, exatamente por isso, começam a pipocar propostas que parecem bacanas e que vão na contramão do que o mundo está fazendo e que podem, e aí meu papel de fora do parlamento é alertar, que podem levar a um agravamento impressionante da crise, né? E exatamente por essa falta de coordenação que estão pipocando as liminares, as decisões, as moratórias, as propostas de não pagar consignado, não pagar isso, suspende aluguel, suspende, e você pode estar contaminando todo o ambiente institucional e econômico, né? E gerando dificuldades para quem hoje está trabalhando e produzindo. Está produzindo energia, está entregando gás, né? E vai ter dificuldade. Então, é claro que nesse momento se negocia, se concorda, mas as medidas de força que têm sido dadas sem entender o caso concreto são preocupantes para mim e as consequências que será sobre o país. Porque se nós ameaçarmos esse ambiente de contratos, né, de utilidade pública, de saneamento, de crédito, quem vai querer investir no Brasil depois? Como é que vai ter investimento no país? Como é que vai se dar isso? Essa é a preocupação. Nós já temos a dificuldade hoje. O Brasil já é um país com uma taxa muito baixa de investimento há muitos anos. E nós vamos agravar esse quadro. Então, eu quis manifestar aqui a minha preocupação. Fico ainda mais preocupado quando muitas dessas propostas vêm sem análise técnica, né? Sem ter qual é o impacto, quem vai pagar a conta, como é que vai ser. Quer dizer, será que você garante justiça social tributando pessoas jurídicas? Não. De novo, pode ter um fundo de pensão com pessoas muito pequenas, acionistas de um grande banco, de uma grande empresa. O que você faz é tributar pouco na pessoa jurídica e depois faz a igualdade na pessoa física em função da sua renda, né? É assim que o mundo está indo. Nós estamos indo na contramão do que o mundo está fazendo há muitos anos. Na contramão, né? E vamos pagar um preço se continuar assim. E eu fico surpreso, e aí eu acho que é no papel do executivo, de a cada medida dessas fazer análise como é que é no resto do mundo, quais são as evidências, qual é o impacto, para ajudar o debate, como disse Mansueto. Eu temo que os investidores estrangeiros estejam indo embora do Brasil. Então, complementando um pouco, há já bastante tempo, e acho que, a continuar desse jeito, vão continuar embora do Brasil, né? Então, essas preocupações. Sobre crédito, houve um aumento da concessão a crédito para pequena e média empresa, acho que quase 70%, tá? No mês. Tá? Agora, o problema é que está se esquecendo de temas
complicados. Se a empresa tem problemas com o INSS, você não pode dar crédito. Né? Você tem regras nesse mercado, regras públicas, né? Regras de como é que funciona. Né? Então, eu acho que tem um pouco de, às vezes, de umas análises mais rápidas, sem analisar os detalhes do que está acontecendo. E a dificuldade para as grandes empresas e para outras é a questão das garantias e de rompimento de contratos, que está ficando sério. Na questão externa, eu acho que o Brasil está se atrapalhando bastante a questão externa. Tanto com os parceiros comerciais, talvez nossos parceiros mais importantes como a China, como não entendendo que esse atabalhamento, nessa reação descoordenada à dificuldade, está piorando a credibilidade do Brasil, que já não vinha boa dos mercados externos. Não tivemos toda essa saída de recursos do país nos últimos tempos à toa. Então, aqui eu me preocupo. Por fim, voltando, não quero aqui, não é uma pergunta para o Mansueto, mas eu quero fazer uma constatação só, que já desde o ano passado, muito antes da crise, já havia sinais do governo de retomar uma agenda nacional desenvolvimentista. A gente viu a capitalização da EGPROM, né, no fim do ano, a ideia de fazer navio no Brasil, discussões de autoridades do governo de fazer um banco para financiar a defesa, ideias de talvez botar gastos da defesa na EGPROM para ficar fora do teto do gasto. Então, tem um pouco essa agenda que eu acho preocupante, porque nós tentamos isso no governo Geisel, e foi um fracasso imenso. Tentamos isso no governo Lula-Dilma, foi outro fracasso. Então, são sinais que eu espero que sejam apenas sinais e o que esteja apenas acontecendo seja uma tentativa de coordenação, mas a EGPROM está aí e está capitalizada. Né? Então, é um problema que preocupa bastante essa falta de clareza de qual é a agenda econômica do momento. E eu enfatizo, concordando, senador Tasso. O legislativo e o judiciário são casos iguais. É preciso que o executivo assuma a liderança da discussão com balizas claras e que o executivo ajude fazendo as contas, como é que o resto do mundo faz, quais são as implicações, quais são os dados, quais são os detalhes técnicos das propostas e das suas consequências para auxiliar os demais poderes. Ok, obrigada. Vamos ao Mauro com as perguntas da imprensa, por favor, Mauro. Boa tarde, Emília, boa tarde, senador Tasso, boa tarde, doutor Marcos, boa tarde, secretário Mansueto. Nós temos aqui, eu vou fazer engatilhado 4 perguntas, sendo que nós temos 3 que são individuais e uma para todos. Eu vou começar, secretário Mansueto, com o senhor. Pergunta da colega jornalista Marta Watanabe, do Valor Econômico, que ela diz que o Tesouro precisará se financiar por meio da emissão de dívida pública e voltar ao mercado em breve. Ela quer saber se há previsão para isso. Na verdade, respondendo muito rápido, a gente começou o ano com um colchão de liquidez, ou seja, com muito dinheiro em caixa que a gente pode usar. Então, no momento, a gente está fazendo uso desse dinheiro, porque a gente passou algumas semanas sem fazer leilão de venda, e aí a gente não estava pedindo emprestado à sociedade, mas esse dinheiro a gente está usando. Em algum momento a gente vai ter que recorrer de forma mais ativa, pedindo novamente dinheiro emprestado. Só que como a gente começou o ano com muito dinheiro em caixa, a gente consegue se planejar em qual o momento adequado para fazer isso. Mas a gente já está pedindo emprestado por meio de leilões. Na semana passada a gente teve um leilão na quinta-feira, e a gente conseguiu captar 10 bilhões de reais, e hoje a gente teve novamente leilão, são títulos curtos, são títulos que vai no máximo de 4 a 6 anos, e a gente conseguiu captar novamente hoje perto de 10 bilhões de reais. Então a gente já voltou a fazer leilões de venda, já estamos pedindo novamente emprestado à sociedade para pagar as despesas, mas em algum momento esses leilões, o volume de recursos que nós teremos que pedir emprestado à sociedade será maior. Cabe aqui um esclarecimento muito claro. Algumas pessoas falam, mas o governo está com dificuldade de rolar sua dívida. Não é verdade. O que eu estou com dificuldade já estava antes da crise é de vender títulos de longo prazo. Por quê? Porque normalmente quem compra título do Tesouro de longo prazo, título de 10 anos, título de 30 anos, são 2 tipos de investidores, fundos de pensão e investidores estrangeiros. E os 2 estavam fora do mercado porque os juros tinham caído muito, os 2 estavam fora desse mercado de comprar títulos longos,
mesmo antes da crise. Mas para o financiamento, para a venda de títulos curtos, a gente não tem problema algum. Às vezes o mercado perde um prêmio, ou seja, como a taxa Selic está muito baixa, gente, há 5 anos atrás, neste país, a taxa de juros Selic era 14,25. Hoje é 3,75. Teve uma mudança radical nas condições de financiamento desse país. Vocês que são empresários, antes dessa crise, vocês não estavam recorrendo a banco, vocês estavam lançando títulos próprios das suas empresas para fazer captação direta a um custo muito baixo. Então, isso vem melhorando bastante no Brasil. Então, dito isso, quer dizer, no curto prazo eu consigo vender título, às vezes pagando um prêmio, um adicional muito pequenininho, mesmo assim uma taxa muito barata. Ainda bem que a gente entrou nessa crise com o aumento da dívida e circunstâncias muito benignas decorrentes de reformas que a gente fez ao longo de vários anos anteriores, dentre os quais a redução drástica do crédito subsidiado no Brasil. Hoje o Brasil tem um cenário de juros baixos, inflação baixa, que foi uma conquista que a gente deve manter. Obrigado, secretário. Doutor Marcos, pergunta do colega Anderson Trindade, do jornal O Povo. Ele questiona que o debate público no Brasil de hoje permite a inclusão de uma maior participação do Estado na economia. O advento da Lava Jato, por exemplo, não deixa uma certa desconfiança para isso? Pergunta do nosso colega Anderson. Olha, eu acho que esse debate no Brasil ele é um pouco atrapalhado. Quer dizer, vamos lá, não tem mercado sem Estado. Né? Não existe mercado sem Estado. A gente fica nessa oposição muito simplista, mercado, o Estado é liberal, é desenvolvimentista, e o debate é muito mais sutil e com nuances. Quer dizer, o mercado é um mecanismo muito eficiente, em geral, na maioria dos casos, para a economia crescer, se desenvolver. Né? Os países enriqueceram, o mundo saiu da pobreza. Né? Se olhar os dados de 200 anos para cá, de 100 anos para cá, é impressionante como o padrão de vida aumentou em todos os países. Nos últimos 20 anos, 500 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza na China, 200 na Índia, enfim. A mudança notável. Agora, ele é um mecanismo para isso que funciona em geral. Né? E tem várias áreas, setores que nós sabemos que há problemas e a regulação estatal é importante. Né? E aí não é simplesmente o voluntarismo do Estado resolve o que fazer. Tem técnica para isso. Como regular um setor elétrico não é a mesma coisa como regular outras áreas importantes da economia. Né? A maneira como o Estado intervém faz a maior diferença. E nem sempre, né, a preponderância dos mercados, eventualmente em alguns momentos, a política pública é essencial, né, para lidar com crises como essa, né, ou para tratar de temas, por exemplo, justiça social, como por meio do gasto público, que é a maneira mais eficaz de você enfrentar problemas e garantir acesso à educação de qualidade, que as novas gerações tenham melhores condições de vida e mais igualdade de oportunidades. Então, eu acho que a gente fica numa falsa polarização, e o risco dessa falsa polarização, sem entrar nos detalhes da forma da intervenção, da experiência dos demais países, de como fazer aqui e acolá, leva tanto a intervenções fracassadas, como a que houve no governo Dilma no setor elétrico, né, ou as tentativas desenvolvimentistas que geraram em fábricas paradas, quanto de não diferenciar o que são as medidas emergenciais e que são medidas que estão pegando carona com temas que nada tem a ver com a crise. E acho que a gente descuida muito no Brasil do debate de como tornar a política pública mais eficaz. Como é que o Brasil pode garantir uma educação de qualidade? E esse é um tema importante que não aparece. Quer dizer, por que no Brasil, dado o que a gente gasta, a política pública não tem melhores resultados? Quando a gente compara os microdados Brasil e outros países, isso vale em geral, mas posso usar o caso da educação, olhando todos os dados de países parecidos com o Brasil, países emergentes, países de renda média, países mais ricos, né? O Brasil é sempre um ponto fora da curva. Nós sempre temos um aprendizado dos alunos aos 15 anos de idade muito pior do que os demais países, dado o que nós gastamos. Então, por alguma razão, a quantidade de dinheiro que entra na máquina pública não vira a qualidade da política pública para o cidadão, como ocorre em outros países. Esse é um debate de gestão e é um debate urgente no país e que nós estamos atrasados. Obrigado, doutor Marcos. Senador, está essa pergunta da repórter Bruna Damasceno, do jornal O Povo.
Ela fala que quando o governador Camilo Santana anunciou a flexibilização do isolamento social, o senhor criticou a medida. Ele voltou atrás, mas agora anunciou que está criando uma comissão para discutir a reabertura do mercado no Ceará. Ela queria ter a avaliação do senhor a respeito dessa posição do governador. Bom, eu queria deixar claro que eu torço para que essa flexibilização aconteça. Agora, o que eu defendo é que ela aconteça no momento certo e de maneira planejada. E se essa comissão que é uma boa ideia, que tenha uma comissão que envolva todos os setores, inclusive os setores técnicos ligados à saúde, ligados à matemática, inclusive, é uma boa decisão, contanto que obedeça rigorosamente às instruções, às sugestões da parte técnica e científica de controle da pandemia. Quanto mais cedo isso acontecer, claro que seria melhor, mas de maneira precipitada seria um desastre para os cearenses. Obrigado, senador. Temos uma pergunta aqui do colega Marcelo Corrêa, que é do jornal O Globo, que eu gostaria de direcionar para os três e aí ficassem à vontade para responder. Ele quer insistir no papel de investimento público no plano desenhado pelo governo. Citou que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, falou especificamente em ao menos 30 bilhões de reais em investimentos até 2022, garantindo que não haveria pirueta fiscal, entre aspas, né? Esse montante em investimentos públicos, os senhores consideram viável, considerando a necessidade de ajuste fiscal? Eu vou começar falando primeiro, elogiando o ministro Tarcísio da Infraestrutura, que tem feito um bom trabalho, tem sido um grande lutador na melhoria dos marcos regulatórios para garantir investimento em infraestrutura, e falar o seguinte: o ministro Tarcísio falou de 30 bilhões em 3 anos. Ele já tem garantido, pelo fluxo normal de investimento do ministério dele, se não me engano, algo em torno de 24 a 25 bilhões. Então, você aumentar esses 5, 6 bilhões ao longo de 3 anos é totalmente factível. Agora, é claro, governar é fazer escolhas. Se a gente quer mais investir em infraestrutura, o que eu concordo, o que é meritório, o que é essencial, a gente vai ter que tirar daqueles outros investimentos ou daquelas outras despesas do orçamento de mais de 1 trilhão e 500 bilhões de reais, que não é tão essencial. Então, aumentar 2 bilhões a mais do que já está programado para a infraestrutura, 2 a 3 bilhões a mais, é totalmente factível. A gente só tem, como sociedade, pela proposta orçamentária, tirar, claro, de outras áreas que o investimento, ou então que um gasto corrente não é tão necessário. Então, o que o ministro Tarcísio falou não foi 30 bilhões em 1 ano, foi 30 bilhões até 2022. Isso é quase 3 anos. Isso é totalmente factível. Ok, Mauro, agora é comigo. Nós temos uma outra rodada, se tiver condições, Emília, a gente vê. Mas pode voltar. Vou fazer aqui 2 perguntas dos nossos membros do LIDE Ceará e depois a gente volta novamente. Vou fazer primeiramente para o Marcos Lisboa, do Aderson Shoa. Marcos Lisboa, boa tarde. Qual a sua percepção acerca da aprovação da PEC do orçamento de guerra para o Banco Central e o reflexo disso no mercado de capitais? Olha, essa é a medida que me preocupa, né? Em princípio, a gestão da dívida pública, né, inclusive de entradas e saídas ocasionais, é uma atribuição do Tesouro. Então, confesso que eu fico um pouco confuso de por que agora vão ter 2 autoridades intervindo no mesmo mercado, né? Segundo, eu também fico preocupado com essa entrada em mercados de títulos privados, né? Eu tenho muita preocupação quando o governo acha que sabe quando tem distorção nos preços e que vai intervir e vai corrigir, né? Com frequência, enfim, as coisas não saem muito bem como previsto. Então, eu entendo a preocupação que há, né, com o momento do país. Mas é preciso entender que os preços refletem não apenas um pânico equivocado da sociedade, né? Eu acho que reflete uma situação do país muito difícil, né? Um país que não tem clareza do rumo que está tomando, de como está lidando com a crise nesse momento, né? Da saúde na economia.
né? Você vê que na hora que as autoridades do primeiro escalão em Brasília estão em confronto, para onde é que nós vamos? E isso permite esse ambiente em que as pessoas naturalmente, seja no legislativo, seja no judiciário, seja na sociedade civil, fiquem assustadas e comecem a tomar decisões descoordenadas pela essa falta de liderança, né? Não é a melhor maneira de lidar com a crise. E como eu disse, todas essas intervenções geram muita incerteza. Então, eu fico um pouco preocupado. Acho que o Banco Central tem mostrado maior serenidade nesse momento do que parte do governo, né? Então, eu entendo essa postura de conferir ao Banco Central maior liderança nesse momento. Mas eu acho que essa liderança, essa coordenação tinha que ser do Poder Executivo em si. Então, como eu disse, tomara que o Mansueto esteja correto, que a Casa Civil consiga ter um pouco mais de clareza e coordenação, mas deveria haver, de fato, maior integração nas ações e maior clareza. Eu acho que se nós ampliarmos essas intervenções descoordenadas, uma autoridade para a direita, outra para a esquerda, aí ter uma lei assim, uma lei assado, uma liminar para cá, e não tem um andamento geral, enfim, essa crise pode deixar consequências severas para o país e, enfim, nós temos que evitar sair dessa grave crise para entrar numa longa depressão, né? E a maneira como nós vamos sair dessa crise vai depender muito de conseguir coordenar as ações nesse momento. Ok, agora uma pergunta para o Mansueto, do Carlos Prado, da Itaueira, também membro do LIDE Ceará. Consta como riscos fiscais administrados pela Secretaria do Tesouro 16 bilhões dos fundos constitucionais. Instituições empresariais do Norte, do Nordeste, têm proposto a renegociação das dívidas não rurais do FNE e FNO já lançadas como prejuízo. Isso traria recursos para esses fundos e permitiria que as empresas devedoras voltassem a ter cadastro limpo sem o CADIM, para voltarem a investir e gerar empregos e tributos, sem que o governo precisasse injetar recursos. O Ministério da Economia tem sido contrário, não é um paradoxo? Há como reverter essa posição, Mansueto? Primeiro, quer dizer, vamos por partes. Sim, qualquer questão que envolve renegociação de dívida, seja pública ou privada, quer dizer, a princípio, o Ministério da Economia ele faz parecer de acordo com o marco jurídico vigente. Então, em geral, a gente se posiciona contra porque, novamente, a lei não permite isso. O gestor público ele não tem a capacidade, e ainda bem que ele não tem a capacidade, de falar o seguinte: olha, eu perdoo esse seu débito, eu perdoo essa sua dívida, eu perdoo esse seu débito. Isso vale tanto para empresas privadas quanto para setor público. Às vezes o governador me procura e diz: olha, você pode renegociar isso. O governador, não posso, porque a lei de responsabilidade fiscal não me dá esse poder. E ainda bem que não me dá esse poder, porque seria errado. Essas questões de renegociação de dívidas, etc., mesmo quando envolve, claramente envolve uma coisa do passado, uma coisa que não é de agora, eu acho que esse é um problema que vem há mais de 10 ou 20 anos. Esse passivo, enfim, de algumas empresas. Eu acho que o local para a gente fazer esse debate é no Congresso Nacional. Quando tem renegociação de dívida agrícola, normalmente se aprova uma lei no Congresso Nacional. Isso tem custo, você traz para o debate transparente, algumas pessoas podem ser a favor ou contra, mas se faz esse debate. Então, não é que o Ministério da Economia seja a favor ou contra. Novamente, isso é uma questão, enfim, de se levar para um debate, a gente tem que ter melhor, tem que separar exatamente qual é a demanda, mas isso a gente tem que levar para o debate político, tá? Então, não é algo assim, nas previsões de perdas, se qualquer crédito a gente tem no Ministério da Economia, quem normalmente faz isso é a PGFN, ela estipula quanto é que o governo tem a receber, o credor. Nos anexos de riscos fiscais, que a gente anualmente atualiza e manda para o Congresso, se tem um risco de parte de um crédito que o governo tem não receber, a gente coloca como risco fiscal. Não significa, claro, que não haja debate, que não possa haver um debate de mensurar melhor aquele risco fiscal e de ver, inclusive, assim, olha, isso aqui é passível de negociação ou não. Mas, novamente, qualquer negociação de dívida, ela precisa, em geral, em 90% dos casos, isso precisa de uma lei no Congresso Nacional. Mauro, volto com você. Secretário Mansueto, aproveitando, então, tem uma pergunta aqui do colega Alan Gani, do Infomoney, que é para o senhor. Ele fala que boa parte da liquidez que está sendo colocada no mercado é via operações de mercado aberto do Banco Central. Essas operações compromissadas
tem algum custo fiscal para o Tesouro? Na verdade, assim, a operação compromissada é uma operação que tem juros, mas assim, para o Tesouro diretamente não, porque tem autoridade monetária e tem autoridade fiscal. Quer dizer, na verdade, o Tesouro Nacional ele executa financeiramente o que está no orçamento e faz a gestão da dívida pública e o órgão de contabilidade central. O Banco Central, quando faz a operação compromissada, como também quando faz operações de swap, tem um custo, tem uns juros, né? Mas isso está embutido quando a gente pega toda a contabilidade do setor público, tá? Mas isso é algo exclusivo do Banco Central. Então, assim, a operação compromissada é uma operação que o Banco Central faz porque ele tem uma meta de taxa de juros, ele tem uma taxa de juros Selic. Então, o Banco Central, por meio de operações compromissadas, ele regula a liquidez no mercado para garantir que o mercado terá aquela taxa de juros básica, que aí sim, essa é definida que é a taxa de juros Selic. Tem custo? Tem uns juros, mas isso é captado, enfim, na conta de juros do setor público. Agora é algo totalmente separado do Tesouro Nacional. Como também carregamento de reserva, quando o Banco Central intervém no mercado cambial, como fez ao longo de décadas e continua fazendo esporadicamente, que a natureza dessa intervenção mudou, carregar reserva também tem um custo. Isso é captado, novamente, na conta total de juros do setor público, tá? Mas não é algo que está na alçada do Tesouro Nacional. Esse tipo de assunto, a operação compromissada, taxa de câmbio, volume de reserva, é algo que eu não converso com o Banco Central, nem tampouco sobre taxa de juros de curto prazo, porque aquilo é da competência exclusiva do Banco Central. Obrigado, secretário. Emília, eu volto para você. Eu acho que temos condição de mais algumas perguntas dos nossos participantes e eu vou selecionando. Se houver tempo, a gente continua com a imprensa. Pronto, eu tenho uma pergunta aqui para o senador Tasso Gereissati, é do Tiago Façanha. Caberia eu entendo que uma nova reforma trabalhista, e se concordam com isso, levando em consideração que o faturamento das empresas não serão mais os mesmos e que a burocracia e o formato atual pós-crise complicará a manutenção de empregos e novas contratações. Como eu disse anteriormente, eu não acho adequado uma reforma trabalhista agora, de longo prazo permanente. Nós estamos vivendo um momento diferente, e um momento de crise muito grave, e qualquer discussão permanente vai sair distorcida. E como vai sair o mercado na frente, ninguém sabe, nem eu sei. E acredito que pode ser que haja alguma discussão sobre alguns pontos. O mundo todos acham que os negócios vão sair diferente, o mundo vai sair diferente, mas vamos deixar essa discussão para o momento adequado. Agora não. Mauro, é com você. Emília, a gente tinha feito essa, né, da Infomoney já foi. Eu gostaria também aqui para todos os participantes do Marcelo, novamente, do Globo, que o governo anunciou ontem o Plano Pro Brasil de retomada econômica após a crise, se será necessário flexibilizar o teto de gastos, considerando as restrições fiscais. Pergunta para os três. O Marco Lisboa, claramente não será necessário. Vamos deixar muito claro o seguinte, o Brasil tem uma carga tributária muito alta para o nosso nível de desenvolvimento. A carga tributária média da América Latina é 23% do PIB, e o Brasil é 33% do PIB. A gente, pela primeira vez, está tentando fazer um ajuste fiscal, cortando gradualmente a despesa pública. Por isso que o teto dos gastos é tão importante, para a gente fazer um ajuste fiscal gradual, sem ter que aumentar a carga tributária. Então, é muito importante a gente continuar cumprindo com o teto dos gastos, porque é a única âncora fiscal que o país tem hoje e que dá segurança para esse ajuste fiscal de médio e longo prazo. Então, nada deste governo pode ir contra ao teto dos gastos, porque se fosse contra o teto dos gastos, a gente estaria, enfim, dando um tiro na âncora fiscal que é tão importante para esse país e que, novamente, repetindo, a gente está falando de um país que há 5 anos atrás o juro básico da economia era acima de 14% ao ano. A gente vinha fazendo um ajuste fiscal e vai continuar muito gradual graças a essa regra do teto dos gastos que está nos forçando
a rever vários programas públicos para melhor, como o Marcos falou, a gente precisa ter mais cuidado em separar o que funciona, o que não funciona. Então, é essencial manter e ter o compromisso de manter com o teto dos gastos. Para completar, Mansueto, quer dizer, eu acho que o teto do gasto é o termômetro, né? Então, se parece que o sujeito está 40 graus de febre, fala, não quebra o termômetro aqui, né? Para de medir, porque senão vamos dizer que eu estou doente. O teto do gasto apenas sinaliza esse quadro que a despesa pública obrigatória cresce acima da renda do país, né? Já várias vezes no passado usou-se o argumento de que expandir o gasto público, o investimento, ia levar a maior crescimento econômico. Foi assim no governo Dilma, foi assim no governo Geisel, né? E infelizmente não aconteceu, né? Quer dizer, e aí, de novo, a conversa ela fica atrapalhada, que nem agora, que a gente está discutindo a necessidade dos gastos emergenciais, e no meio do caminho aparece de contrabando várias medidas estruturais de longo prazo, na desculpa de que não, agora tem que fazer tudo, né? A mesma coisa acontece. Quer dizer, é óbvio que é fundamental expandir a infraestrutura no Brasil. É claro que o Brasil tem um problema de infraestrutura. É claro que o Brasil tem um problema social urgente. É preciso financiar bem esses projetos. Precisamos de infraestrutura, precisamos cuidar dos mais vulneráveis. É fundamental. Mas vamos fazer direito, em primeiro lugar, né? Metade dos programas das obras paradas no Brasil, segundo o TCU, estão paradas por erro de projeto dos investimentos públicos. Outra está parada por erro de contrato. Outra está parada por problema com os órgãos de controle. Só 10% está parado por falta de dinheiro. Só 10%. O resto tudo é por outros problemas, né? Então temos que resolver esse problema. Por que nós não conseguimos botar investimento público direito no Brasil, né? Por que nós não conseguimos ter um marco regulatório para viabilizar o investimento privado? Qual é a dificuldade de ter investimento em infraestrutura? O que nós fazemos de tão atrapalhado? Como o Mansueto disse, no Brasil acaba sendo tudo mais caro, porque é muito mais difícil fazer aqui. E em algumas áreas, dada a incerteza, o setor privado resolve não investir. Em áreas que aparentemente o Brasil deveria estar explodindo de investimento com infraestrutura. Então é preciso mergulhar nos problemas. Da mesma maneira, é preciso entender porque nós temos um Estado tão caro que ao mesmo tempo gera tão pouco serviço para a população. Tem áreas que são melhores, como o SUS, tem alguns programas eficazes, como o Bolsa Família, mas tem muitos recursos que entregam bem menos do que deveriam quando se compara com os dados de países parecidos com o Brasil. Então, acaba ficando essa discussão do teto, ela acaba funcionando como anteparo para a discussão verdadeira. Será que nós gastamos demais com a máquina pública nos estados? Será que a máquina pública em si é muito cara nos estados? Será que tem muitos recursos que acabam saindo do cidadão e não voltam para o cidadão e se perdem com uma gestão ineficiente? Então, acho que tem um debate importante. O teto dos gastos, ele é o termômetro que fala, olha, gente, nós temos um problema. Um país que está empobrecendo, está cada vez mais pobre, estamos ficando para trás, já vimos ficando para trás em relação ao resto do mundo, agora nós estamos empobrecendo em relação a nós mesmos, né? Mal conseguimos crescer o que cresce a população. Então temos que enfrentar um problema de que a nossa máquina pública, em geral, ela não funciona bem. Ela é cara com poucos resultados. E vamos enfrentar esse debate, né, que é um debate difícil, que o Brasil se recusa a fazer há muito tempo, e torná-la mais eficiente e, eventualmente, obter os recursos para poder fazer mais investimento, cuidar melhor da saúde, cuidar melhor da educação, né? Sem asfixiar o setor privado, que boa parte, uma parte importante, está desistindo do Brasil. Senador, por gentileza, o senhor considera, então, necessário flexibilizar o teto de gastos? A gente queria ouvir as considerações do senhor também. Seu áudio, senador, pronto. Aí eu sigo as instruções do Mansueto. Evidentemente que, passado esse período triste da história da humanidade, quando nós voltarmos, se Deus quiser, ainda no próximo ano, à normalidade, nós vamos ter que voltar àquela política de rigor fiscal que o teto tem uma ferramenta fundamental. Ok, tem uma pergunta do Danísio Barbosa, que está aqui na sala conosco, se for da Três Corações, para o senador Tasso Gereissati. É uma pergunta rápida, a gente escutou muito falar aí o senador próprio falou das votações, né, no Congresso, e da união
em torno da aprovação dessas medidas emergenciais para ajudar agora durante a crise, né? E a gente também escutou muito a importância das reformas que precisam ser feitas pós-crise para ajudar na retomada do país. Como o senador vê a possibilidade de essa união perdurar mesmo após a crise em prol de uma retomada mais rápida via aprovação de reformas? Olha, veja bem, vamos supor que a crise esteja num nível de controle e o desenvolvimento dos trabalhos tenha alguma normalidade a partir de julho, agosto. Nós vamos ter, em outubro, eleições. Tradicionalmente, historicamente, dentro do Congresso, quando existem eleições mesmo municipais, os congressistas voltam para os seus estados para acompanhar as eleições municipais, prefeitos do interior, prefeitos de capitais, etc. Então, a probabilidade de um segundo semestre ter alguma votação importante, tipo reforma tributária, eu não acredito, porque essa não une, não é uma discussão que exista um consenso ao redor dela. E aí não é questão de direita ou esquerda, aí é questão de estados, municípios, união, industriais, agricultores, são diversos grupos de serviços, são diversos grupos que têm interesses diferentes e divergentes. Algumas medidas dessas que nós discutimos, tipo a emergencial, que estava sob discussão no Senado, a PEC emergencial, se não me engano o nome, que era com o senador Euvisto. Uma como essa, eu acredito que, em função dos problemas que já vão começar a aparecer fiscais no segundo semestre, podem sim ser votadas. Agora, a mais esperada, que é a tributária, eu estou sendo aí, não é o meu desejo, estou tentando ser realista frente às expectativas que nós temos. Agora, eu vou ter que sair já, mas eu queria fazer um alerta aos cearenses. Atenção, cearenses, se vocês observaram o discurso do Mansueto, ele saiu de várias perguntas de fininho, driblando, está um político perfeito, e do PSD velho. Temos aí eu deixo uma pergunta no ar, temos um candidato? Olha só, senador. Senador, aguarde uma última pergunta que o Mauro Costa tem, que é para os três, não é isso, Mauro? E aí, depois Pronto, nós vamos concluir. Isso. Na verdade, a pergunta para os três, que é feita pelo Tunay Peixoto, que é do jornal O Otimista. Sempre se falou em capitalismo à brasileira, com forte participação estatal, ora estimulando, ora socorrendo a iniciativa privada. Ele quer saber, na opinião dos senhores, se essa característica deve ser ampliada em decorrência da crise causada pela Covid-19. Marcos Lisboa. Olha, eu queria ter o Estado cumprindo a sua missão, né? Como eu queria também que o Estado em 2008, 2009, 2010 tivesse cumprido a sua missão e não criado novos problemas para frente, né? Então, acho que como eu disse, política pública, Estado e mercado, eles se combinam, né? O mercado funciona em geral bem, a maioria dos setores, nem em todos e nem em todo momento. E saber usar a política pública nos momentos necessários que se fazem, ou onde ela tem uma importância permanente, é um segredo da boa gestão, né? E eu acho que, infelizmente, quem sabe essa crise faça a gente mergulhar nesses problemas que até hoje nós deixamos de lado, preferindo essa polarização mais simples. Agora, concluo aqui dizendo que sempre tive muita admiração pelo senador Tasso Gereissati, né? E muito respeito pela sua visão na política, né? Inclusive em encontrar novos candidatos. Deixa eu responder. Primeiro, quer dizer, eu tenho um profundo respeito pelos políticos, porque, de fato, os políticos têm que tratar no dia a dia com a população com demandas muitas vezes infinitas, né? Mas assim, eu sou técnico, estou no governo e depois da minha saída do governo vou para o setor privado. Novamente, embora eu ache
o exercício da política é algo fascinante, é algo que nós temos que fomentar, porque o Brasil precisa respeitar as diferenças, todos sentarem à mesa, respeitar o contraditório e se ter um bom debate político. Dito isso, eu acho que eu vou na linha do Marcos, que é o seguinte, o Brasil teve uma tradição de capitalismo, às vezes com muita intervenção estatal, com excessiva intervenção estatal. Eu acho que todos queremos hoje fortalecer o capitalismo do Brasil e o Estado atuar da forma que se espera que o Estado atue, que é justamente o que a gente chama na economia reduzindo as desigualdades de oportunidades. O futuro de uma criança não pode ser determinado pela família que ela nasceu ou se ela nasceu em Calcaia ou então em São José dos Campos. Então, o que o Estado deve procurar fazer é justamente nivelar as oportunidades. O destino de uma criança não pode depender da família e do local de nascimento. E, para isso, a gente precisa, sim, ter boa educação pública, educação básica pública de boa qualidade, acesso à saúde pública, saneamento. Então, é isso que o Estado brasileiro deve se concentrar, inclusive em ter regras boas, como nós discutimos aqui, melhorar o sistema tributário, se integrar mais ao resto do mundo, melhorar o mecanismo de incentivo para que os investidores, o setor privado, façam investimento. Então, esse debate de setor privado e setor público é um debate que ocorre há mais de 300 anos, vai continuar. Mas, novamente, a gente não pode, como o Marcos muito bem colocou, a gente não pode pensar que mais ou menos estados, o debate superficial vai solucionar nossos problemas. Eu acho que, inclusive, esse debate tem avançado bastante, então é essencial a gente tentar desenvolver esse país fugindo desse debate superficial e focando no que é necessário. O setor público tem que dar educação básica, saúde pública, melhorar, enfim, melhorar as regras para o bom investimento privado, e é isso o segredo do Brasil crescer. E, mais uma vez, obrigado, enfim, pela participação aqui no debate da LIDE. Senador, a sua resposta, e eu vou fazer mais um pedido. Junto com essa pergunta que o senhor vai responder agora, responda também ao Bruno Girão, empresário da Betânia, que pergunta: existe alguma proposta, alguma chance de alguma proposta passar no Congresso que permitiria a redução de salários dos servidores públicos? E aí depois a gente fecha. Redução, não. A contenção, sim. Principalmente, já tem muita coisa transitando. Exatamente nessa questão de ajuda aos estados, uma das contrapartidas que se pensa em exigir é a contenção de aumento salarial público nos próximos 2 anos. Suas considerações finais, senador, para nós concluirmos. Queria agradecer e dizer que, para mim, é um privilégio estar do lado do Marcos Lisboa e do Mansueto e com todos vocês aqui. E agradecer pela atenção e agradecer pelo convite. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e eu quero concluir aqui olhando para essa bandeira do Brasil que o Deusmar nos trouxe aqui nessa live, que saiamos daqui todos inspirados a continuar lutando pelo nosso país, dentro dessa linha de equilíbrio, né, de sobriedade e de respeito ao povo brasileiro. Muito obrigada, senador Tasso Gereissati, secretário do Tesouro Nacional Mansueto Almeida, Marcos Lisboa, presidente do INSPER, todos os nossos amigos e debatedores que estiveram aqui conosco, todos os nossos filiados e a imprensa. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada. Obrigado, que bom. Tudo bem.